O segredo da leitura de projeto que os mestres que ganham 15 mil reais por mês não contam para você. Tem medo de fazer leitura de projeto? Você abre um projeto, você treme na base. Hoje eu vou mostrar para você algumas dicas para você aprender e perder esse medo na hora de fazer a leitura do projeto. Você vai descobrir que não existe uma técnica. Você não precisa ser um cara exímio em matemática. Você precisa descobrir e aprender, entender como é que funciona o método para você fazer a leitura do projeto. Assim como um mapa de um tesouro é um projeto. Vai variar de pirata para pirata. O que o pirata desenhou como seu mapa, o desenhista vai trazer para você. Então você vai ter variações de desenho, você vai ter variações de explicações a respeito dos detalhes do projeto de acordo com o projetista. Eu sou David Rodrigues, eu tenho 35 anos de experiência na construção civil, desses 20 anos já como mestre, e eu queria convidar hoje você para ficar aqui comigo e aprender um pouquinho mais sobre leitura de projeto. Se você quer se tornar um mestre de obras, se você quer crescer na profissão, esse é o vídeo certo para você. As pessoas confundem a questão da leitura do projeto, achando que é uma coisa muito técnica, e por vezes não é. Eu tenho aqui para vocês, por exemplo, isso aqui é um projeto de ferragem. Esse projeto, ele é imenso. E é um projeto bem antigo, eu já executei essa obra, eu acho que tem para cerca de 9 anos. E olha o tamanho desse projeto, ó. Tá vendo? Olha o tamanho desse projeto. E o projeto, por estar assim todo rasgado, é um ótimo sinal. Principalmente o projeto de ferragem. Se o teu projeto de ferragem está novinho, sem rasgar, sem marca de uso, é porque ele não foi manuseado. E o que isso pode dizer sobre a sua obra? Se o seu projeto não é utilizado, é porque estão fazendo de cabeça e não estão usando o projeto para fazer a leitura. Então, projetos que estão bem rasgados, sujos como esse aqui, ó, mostram que a todo momento o projeto foi consultado a respeito daquilo que era construído em loco. Aqui eu já tenho um projeto que é um projeto de layout. O que é um projeto de layout? É um projeto que vai te dar uma orientação geral do projeto, que é diferente de um projeto, por exemplo, de situação, de um projeto de locação, de um projeto estrutural, de um projeto arquitetônico, de um projeto hidráulico, de um projeto de esgoto, etc. Todos esses projetos, eles vão se montando em camadas. E você precisa fazer com que essas camadas se sobreponham na sua mente, para que você entenda o contexto geral. Como é a execução da locação, da parte estrutural do projeto, sem olhar a concordância a respeito do pluvial ou do esgoto? Você, por vezes, os erros de colocar das etapas da obra, você pode ter interferências, tá? A tubulação pode vir numa posição que não dá, passar por baixo ou pelo meio, pode passar pelo meio, não pode. Podem variar na questão da sua interpretação e na execução do projeto. Aqui eu tenho um outro projeto fechado, né? Aqui você tem aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver. Aqui você tem um detalhe de escala, aqui você tem as cotas referentes ao piso, você tem um corte transversal, aqui um corte de terreno para que você consiga entender e visualizar. Eu vou chamar você para ir para o quadro e vou te explicar para você ter uma ideia. Os projetos, tá vendo? Eu não tenho todos os projetos que eu executo guardados, alguns deles acabam ficando pelo caminho, acabam não trazendo embora, tá? Mas ó, tá vendo? Esse projeto foi um projeto que foi o tempo todo marcado, riscado. Esse é um projeto novo, foi executado ano passado. Esse projeto foi uma obra nova, foi feita ano passado, aí tem cerca de 2 anos. Precisa ter medo na hora de ler projeto? Não precisa ter medo. Você precisa entender que existe um método. Assim como eu falei anteriormente ali do mapa de um tesouro, o projeto, de acordo com o projetista que desenhou, ele vai te dar uma visão geral do que vai ser executado e depois ele vai te fornecendo detalhes a respeito daquilo que deve ser construído. Toda planta de projeto você vai encontrar a especificação a respeito, tá aqui embaixo geralmente, tá? Eu vou apagar aqui o nome da empresa, tá? Que vai conseguir ver. Mas aqui eu tenho a referência, o número do desenho, a natureza do projeto, que é um projeto estrutural. E aqui eu tenho planta de forma, estrutura nível 10 de 10. Seção 1. O que quer dizer a seção 1? Quer dizer que eu tenho um corte ali demonstrado no projeto, mostra a seção 1. E isso vai estar me mostrando exatamente onde está essa seção, tá? E a estrutura de nível 10, coisas que todos os projetos têm. Cota de nível. Todo projeto vai ter cota de nível. Então, de acordo com a cota exemplificada em projeto, você sabe exatamente qual é a altura que esse projeto está falando. Tá? Então, tudo se refere a você entender como você faz a leitura do projeto. E que você não entende o projeto logo quando você abre. O projeto, em média, vai 3, 4, talvez 6 dias, talvez mais de uma semana, para que você consiga entender ele. Por quê? Porque o projeto ele vem em camadas. Então, eu tenho ali o projeto, por exemplo, o projeto da topografia, com a questão do relevo e das cotas de níveis em cada terreno. Depois eu tenho o projeto de situação, que eu vou mostrar para você depois no quadro. O projeto de situação é um projeto que vai mostrar para mim a minha situação referente àquele terreno.
Eu já vi histórias de gente colocar a obra no terreno errado, fazer a locação gabarito num terreno errado. Por quê? Porque você precisa estar atento aos detalhes ali a respeito do projeto de situação para saber qual é a rua que está na frente do meu projeto, qual é a rua da lateral, qual é o existente atrás de mim em relação ao projeto que eu vou executar. Depois você vai entender bem isso ali no quadro. Então, daí eu tenho o projeto de situação. Posterior a isso, eu tenho o projeto de locação. O projeto de locação, ele vai me dar as linhas, geralmente exemplificadas com linha A, B, C, D e linha 1, 2, 3, 4, etc. São linhas longitudinais, que são no sentido do comprimento da obra, e linhas transversais, que estão no sentido transversal da obra. Essas linhas servem para locar exatamente onde sai a minha fundação, a minha estrutura. Toda vez que eu crio uma sapata, toda vez que eu crio uma estrutura enterrada, essas linhas é que vão me determinar a posição de arranque dessas estruturas. Posterior a isso, eu tenho o projeto de formas, que é um projeto que altera ali a questão do estrutural, porque ele vai trabalhar nas partes externas da viga. O projeto de locação vai me dar uma linha eixo, tá? O projeto de forma vai me dar as duas linhas laterais em relação ao eixo. Por exemplo, aqui está a viga, a linha F, que é a linha mestra, por exemplo, das sapatas desse alinhamento. Quando eu falo em projeto de formas, eu estou falando das laterais do concreto, já não é o eixo. São as laterais, onde eu vou trabalhar com concreto acabado. Isso seria um projeto de formas. Esse projeto de formas também, se for um projeto complexo, você tem ali também as cotas de níveis, tá? No corte. Você tem ali, por exemplo, a sua casa pode estar projetada para ter vários níveis. No projeto de forma, você vai ter exemplificado ali quais são as cotas de nível de cada parte. Por exemplo, eu estou meio rouco. Quando você vai executar uma casa, vamos falar de um projeto simples, tá? A entrada da garagem tende a ser um pouco mais baixa que a casa. E você tem, talvez ali, se a garagem sobe ou desce, você tem diferença de inclinação. Então você vai ter uma cota de nível na rua, por exemplo. Essa cota de nível da rua pode te dar a referência 00, que é o nível 0 da rua. Ao olhar a planta ali de formas, você vê que na garagem está escrito menos 60, ou menos 70, quer dizer que está menos 70 em relação ao nível da rua. E se tiver seria mais 1 metro. Quer dizer que esse nível ali onde você está olhando, que tem a marcação da cota de nível, geralmente, eu não sei se você vai conseguir ver, mas eu vou tentar te mostrar aqui no quadro. Geralmente é algo assim, tá? Ou você tem um símbolo assim, tá? Que vai exemplificar a sua cota, por exemplo, aqui você teria 00, ou você tem algo assim, ó, tá? Que também vai exemplificar a sua cota, tá? Vai estar lá, cota de nível. Lembrar que isso pode mudar de projetista para projetista, mas ele sempre vai te dar essa referência de cota para que você saiba qual é a altura da rua, qual é a altura da casa, qual é a altura da garagem. O banheiro tem rebaixo, o box tem rebaixo, não tem. Você sempre vai ter essas referências no projeto. Qual que é os pontos principais a respeito da leitura? É você entender que todo projeto vai ter o projeto, tá? Que é o projeto que você vai fazer a leitura, e você tem a legenda do projeto, tá? Aqui, como eu mostrei ali, você tem aqui a cota de nível em planta, e você tem as legendas, o C, colarinho moldado em loco, a JE, junta de encontro, a JD, junta de dilatação, tá? Aqui, essa raiz quadrada XX é cota de nível em corte, e assim vai. É um bicho de 7 cabeças fazer leitura de projeto? Não necessariamente, você precisa prestar atenção quando você está lendo o projeto. Você precisa se certificar de que você entendeu o que o projetista está tentando te passar. Eu lembro certa vez que eu estava tocando uma obra em Goiás, que o nosso projeto hidráulico era terrível, porque ele era exemplificado várias plantas, e todas elas se conectavam, ao ponto de eu ter que pegar uma mesa bem grande, abrir todos os projetos e colocar eles paralelos uns aos outros, para que eu pudesse ter certeza de que a minha teoria de que tudo estava separado, mas ao mesmo tempo estava junto, era certa. Você não pode chutar uma execução. Eu acho que é isso. Não, você precisa ter certeza de que você entendeu o modo como o projetista projetou para a execução. Então, às vezes você vai ter ali, você tem a planta de locação, né? Vamos falar de hidrossanitário. Você tem ali o projeto hidrossanitário, que é o projeto de esgoto. Também pode mostrar pluvial, também pode mostrar água fria de acordo com a planta, tá? Você tem pequenos detalhes ali. Aí você vai ter talvez um tracejado em vermelho naquele local, no teu banheiro da obra, tá? E ali você tem poucos detalhes, mas aí você tá escrito assim, ó, detalhe C. Em algum momento, em alguma outra planta, você vai ter um detalhamento desse escrito lá, detalhe C.
E ali você vai conseguir visualizar o que acontece naquele local. Lembrar que tudo que você vai executar, ele está exemplificado no projeto, mas não no mesmo projeto, é isso que você precisa entender. A obra ela acontece em camadas, em estágios, e cada estágio desse tem um projeto para fazer com que você entenda. Lembra que nós falamos aqui, você tem um projeto, por exemplo, você tem um projeto de relevo, que é o que vai mostrar o terreno como é, se tem depressão, se não tem, se é um morro, se não tem. Depois você tem o projeto de situação, que é o projeto que vai mostrar para você qual que é a rua da frente, qual que é a rua lateral, qual que é a posição da minha obra. Inclusive em obras grandes, no projeto de situação, já vai mostrar para você aonde você vai fazer o canteiro, aonde eu vou colocar minha banca de ferragem, aonde eu vou ter minha banca de carpintaria, aonde vai ser o refeitório, aonde estão os banheiros, que a gente chama de área de vivência, e depois você tem a área, e depois você tem a área que é a área do projeto em si, onde você vai ter o gabarito e etc. Então você tem o projeto de situação, depois você tem o projeto estrutural de locação, que é o projeto que vai te orientar nas primeiras escavações. Esse projeto também vai te orientar a respeito de cota de nível, também vai te dar corte transversal a respeito ele vai te dar um corte das sapatas, dizendo qual que é a altura da sapata, qual que é o comprimento. A sapata é triângulo, a sapata é quadrada, a sapata é em forma de pirâmide, é um bloco. O projeto vai te mostrar isso. Qual que é a altura do meu arranque para passar a viga? É variável? Não é? É fixo? Quais são os ferros de arranque que vêm para a ferragem? Junto com o estrutural, você faz a leitura do projeto de ferragem. Tal como esse bem velho que eu te mostrei aqui, que eu já não sei onde está. Aqui, peraí. Junto com o projeto estrutural, você vai ter um projeto como esse, que é o projeto de ferragem. É o projeto que vai dizer qual que é a bitola do ferro que você está saindo nas sapatas, qual que é a dobra, qual que é a altura do arranque, qual que é o sentido da seção do pilar. O pilar vai ser longitudinal na seção da viga, vai ser transversal. O pilar vem com quantos ferros? Quantos ferros nascem na viga? O pilar vem até na viga e morre, o pilar passa. Isso você também tem no projeto de forma, eu vou fazer um vídeo sobre você olhando de cima e eu vou explicar para você ainda exatamente como fazer a leitura passo a passo. E vídeo é só para você ter uma noção geral de que a leitura de projeto não é um bicho de sete cabeças, mas você precisa entender que há métodos, você precisa entender como é que você estuda aquilo ali, como é que você faz a leitura, tá? Ali você vai ter pilar que nasce, pilar que morre. Você vai ter no projeto de ferragem, você vai saber quais são as vigas, quais são a bitola do ferro, onde é que dobra, onde é que não dobra, quais são a distância das dobras. O projeto de ferragem também te dá, se esse, por exemplo, tem o pilar A, o pilar B e o pilar C. Isso é só um exemplo, tá? No projeto de locação eu tenho ali sapata A, sapata B, sapata C. No projeto de ferragem, eu vou ter pilar A, pilar B, pilar C, para arranque. No projeto que mostra as minhas vigas, eu vou ter lá viga que começa no pilar A, vai até o pilar B e passa pelo pilar C. Inclusive, eu tenho até as distâncias e a quantidade de estrivos que vai entre um pilar e outro pilar. Para que você não faça a viga e quando você for pôr a viga no lugar, você tem que soltar estrivo, porque não estava posicionado corretamente. Então, esses são dicas e metodologias de obra. A obra é sempre igual, a obra não muda. A obra é sempre obra, tá? No sentido de como você tem aprendido e como você conduz. Para que serve o projeto? Para você determinar quais são as obra no geral é sempre obra a respeito de execução. O projeto, ele te dá um norte. Se você vai construir um galinheiro e você não tem um desenho, um projeto, um rabisco, um croquis, você não tem nada, você não sabe por onde começa ou por onde termina. Agora, se você tem um projeto, um desenho, um croquis, tal qual nós temos em grandes obras, então aquilo te dá um norte a respeito de onde você começa e onde você termina. Vai te dar começo, meio e fim. Eu sempre falo que a obra não tem que ser executada como eu quero, ela tem que ser como está no projeto. Até porque você tem mão de obra de vários tipos, de vários estados, então cada um vai trabalhar de um jeito. Qual que é o objetivo? Executar o projeto, executar a obra conforme está no projeto. Isso é inegociável, sempre precisa ser feito assim, tá? Por que, David, a obra tem que ser executada conforme está no projeto? Se você tiver algum problema estrutural, uma sapata, você teve recalque de sapata. Recalque de sapata é quando a sapata desce e você tem geralmente trincas na transversal, assim, na parede. Isso é um recalque de sapata. O que aconteceu? O terreno desceu, aconteceu alguma coisa ali. Tá? Não vou entrar no mérito, já vou para o lado da engenharia. Mas se você executou conforme estava no projeto, então você tem ressalva, você está resguardado. Por quê? Porque qual que é o papel do mestre?
executar conforme está no projeto. Por quê? Porque existe uma responsabilidade técnica, a famosa RT. Existe um engenheiro calculista que assinou esse projeto. A responsabilidade é dele. Ah, David, é só dele? Foda-se caralho. Não. A responsabilidade é dele e sua como mestre de obra. Você vai construir um sobrado, um prédio. Você vai fazer 15, 18 lajes lá. E você não vai garantir o processo? Existe uma enorme responsabilidade de ser mestre de obras, no sentido de que você precisa executar conforme está exatamente no projeto. Respeitando a bitola do ferro, o FCK do concreto, o tipo de concreto, né? E respeitando ali as medidas, os esforços, tudo que o projetista traz para você a respeito de como você deve executar, você precisa seguir, tá? Vou fazer um arranque, vou fazer nascer o pilar num radier. O projeto está dizendo para mim que eu preciso furar com broca 12 para colocar ferro 10, que eu tenho que limpar o furo, que eu tenho que usar compounder em média fluidez, que eu tenho que usar um arranque de 1,5 m. Tudo isso eu preciso seguir conforme está especificado no projeto. Não é vai fazendo e foda-se caralho, não funciona desse modo. Se você quer ser um mestre de obra para ganhar 15 mil reais por mês, você precisa ser um cara técnico. E para você ser esse cara, você precisa seguir as orientações técnicas do projeto, do engenheiro responsável ali pela obra, trabalhando em conjunto para que o projeto saia como tem que sair, ok? Já falamos ali dos tipos de projetos, né? Que você tem vários tipos. Por que ler projetos é importante? Veja, quando você faz a leitura de projeto, quando você aprende que você, não é um bicho de sete cabeças para você ler projeto, que é só você buscar no desenho as informações relacionadas àquilo ali. Vou fazer uma casa, tá? Vou fazer uma casa. Aonde estão as sapatas? Qual que é o diâmetro das sapatas? Qual é a espessura das sapatas? Qual que é o tamanho dos pilares? Qual que é a altura dos pilares? Qual que é a altura do pé direito? Qual que é a seção longitudinal da casa, onde é que estão os cortes? Qual que é a seção transversal, onde estão os cortes? Qual que é a altura do pé direito? Quando a gente fala em projeto isométrico, por onde vêm as tubulações? Por onde elas passam? Isso é uma coisa que você, como mestre de obras, precisa, ou encarregado, você precisa fazer com que essas coisas, você precisa visualizar essas coisas em 3D, para que você determine onde você tem alguma obstrução a respeito daquilo ali. O isométrico é um projeto que me mostra em 3D onde é que estão vindo as tubulações de água, de esgoto, de água quente, de água fria. Geralmente no elétrico nós não temos muito assim, é mais no projeto hidrossanitário, né? No projeto de água fria, água quente. No projeto hidráulico você tem esse demonstrativo dos isométricos, que mostram de onde eles vêm. Quando você vai para a colocação das louças, falando em projeto hidrossanitário, você vai posicionar as tubulações dentro de um banheiro. O projeto vai te dar a altura do vaso, o projeto vai te dar a distância da entrada do cano de 100 ali que vai para o vaso da parede, onde é que vem a entrada de água. Se é uma pia de mármore, por exemplo, o projeto vai te mostrar que a torneira ela não está acima da pia, ela está por baixo. Ela vem por baixo da pia ali, o flexível. Então, todas essas informações você vai ter no projeto. Você precisa abrir o projeto, olhar ali as informações, começar a leitura, começar a se situar e saber aonde está a minha obra, qual é a minha obra, o que é a minha obra, como eu vou começar, por onde ela começa, qual é a linha mestra da minha obra, qual que é a linha principal que eu preciso locar. Teve uma situação que aconteceu comigo numa obra que eu tinha só uma oportunidade de chamar o topógrafo ali de início. Então eu orientei o topógrafo o seguinte, ó, marca para mim essa linha e essa linha. Por quê? Porque eram as linhas que eu sabia que eram necessárias para fazer a locação da obra. Então você precisa também, ao olhar o projeto, identificar quais são essas linhas. Vou mostrar para você depois no quadro. Quais são as linhas mestras que determinam o meu esquadro da obra em relação ao terreno. Ok? Por que investir tempo e dinheiro nisso? Não necessariamente dinheiro, mas tempo você precisa. Você precisa abrir as plantas, estudar planta por planta. David, mas é um saco. Mas você precisa entender todas elas. E uma vez que eu entenda, isso vai funcionar para a vida, cada projeto é diferente. Cada projeto, cada obra é uma situação diferente. A respeito das leituras de projeto, você sempre vai usar o mesmo método. Você precisa entender o projeto como todo. Não é você achar que esse projeto é igual ao projeto da casa que você fez anteriormente. Se o projetista é o mesmo, ou é o mesmo sistema, você vai ver que é muito parecido a entrega das informações. Se o projeto muda de projetista, tá? De escritório, quem fez o escritório de arquitetura é diferente, isso vai mudar. Então você precisa começar do zero. Cada leitura de projeto é uma leitura que você começa do zero. Eu digo referente a obras novas.
Cada obra que você começa, que é um primeiro projeto que você recebe, isso aqui é um projeto de uma empresa, isso aqui é uma leitura. Isso aqui é o projeto de outra empresa, isso aqui é outra leitura. Esse aqui é a mesma empresa, que o mesmo projetista. Então você vai ter similaridades a respeito dos projetos. Ele vai te dar os detalhes da mesma forma como ele fez no projeto anterior. É a mesma pessoa. Muda o escritório, muda o projetista, o modo como você vai encontrar as informações é diferente. Existem projetos que são bem esmiuçados, você tem as referências e as informações logo ali quando você abre. E existem projetos que não. Existem projetos que vai mostrar para você que detalhe A, detalhe B, detalhe C estão presentes em outros projetos que vão mostrar aquilo ali. É como se eu pegasse um determinado ponto do projeto e aqui eu colocasse assim, ó, detalhe E, tá? Ver no detalhe. O detalhe não está aqui, ele está em outra prancha. O detalhe vai estar numa outra prancha e aqui nessa prancha você vai conseguir visualizar o detalhe, tá? E por vezes essas informações são tão dispersas, às vezes essas informações são dispersas, você precisa usar da sua expertise, por isso que a gente sempre fala que a gente aprende o tempo todo, para você entender o seguinte, isso aqui é parecido com aquilo lá, isso aqui é assim ou é assado, você subentende que aquilo é executado daquela forma. Mas te lembrar o seguinte, você precisa confirmar isso no projeto. Não pode simplesmente, eu acho que é assim, vou fazer. Não, você precisa olhar todas as plantas, todas elas, até que você não tenha dúvidas a respeito da execução, tá? Ao ponto de você, imagina que aqui do lado tem uma obra com 30 sapatas escavadas e você poder fazer assim, ó, lá na sapata F, pilar P, tem 6 ferros 10 nascendo naquilo lá e vai morrer na viga ou vai morrer no segundo pavimento. Você precisa, de dentro do teu escritório, saber a numeração dos pilares, a numeração das suas sapatas, quais são as sapatas, quantas são e qual é o sentido delas. Por quê? Estou lá no canteiro, o cara tem uma dúvida a respeito da seção do pilar nascendo na sapata. Ou você vai andar 100% do tempo com o projeto na mão, ou você precisa decorar essas informações da obra para que você saiba a posição exata das coisas. Onde é que está o pilar 3 na tua obra? Qual que é o pilar 7? Qual é a sapata 13? Tá? Vamos falar de viga baldrame. Viga baldrame 101. Por que é 101? Por que tem viga baldrame? Por que tem viga 202, 303? E assim ela sobe, porque são os pavimentos. Geralmente a viga 100 é a viga baldrame. Quando a gente fala em viga 200, está um pavimento acima. Viga 300, outro pavimento. E assim sucessivamente. São coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo com a leitura de projeto. Se você tem acesso ao seu mestre, você quer aprender, e você tem acesso a isso, pede para ele te explicar e deixar que você veja. Se você é mestre de obras e ainda esconde os seus projetos, cara, é um problema isso. Faça com que as pessoas vejam, faça com que as pessoas da sua obra vejam os projetos, entendam o que estão fazendo. Dê para elas um contexto daquilo que precisa ser executado e por que precisa ser executado dessa forma. Trabalhei com muitos mestres que tudo que eles faziam era isso aqui, ó. O projeto está sempre embaixo do braço, ninguém vê, ninguém sabe. Por quê? Porque daí se eu erro, ninguém vê. Agora, se todo mundo sabe o que precisa ser executado e como precisa ser executado, existem mais pessoas cuidando do erro comum, não é? Tem mais pessoas olhando aquilo lá está errado. Por quê? Porque você sabe como é que é executado, o outro também sabe. Se eu, como mestre, mantenho as informações só para mim, é porque eu tenho medo de errar e que os outros saibam que está errado? Eu só chego lá e mudo? Isso aí tem que mudar. Eu não falei que eu errei, mas eu poderia falar, eu errei a alocação, tem que mudar para lá. Tá? Então, na minha opinião, deixar os projetos visíveis, na minha obra, eles sempre ficam, quem já trabalhou comigo aqui sabe, que os meus projetos sempre estão posicionados em locais em que todos podem ver, até porque quando eu vou soltar o trabalho pela manhã, eu sempre trago o colaborador e falo, vem cá, nós vamos executar isso aqui, ó. Tá vendo essa sapata? Tá vendo esse corte? Tá vendo essa viga? Tá vendo esse projeto de forma? Eu sempre trabalho dessa forma. Eu acho positivo trabalhar dessa forma. Eu entendo que você pode trabalhar do jeito que você acha melhor, mas fazer com que todos entendam o contexto do projeto e como ele é executado no geral, sempre foi importante para mim. Tá? Ninguém está trabalhando às cegas, mas todo mundo sabe o que precisa fazer. Então, se você ficou até aqui, quero te agradecer. Pedir para você deixar aí o seu like, compartilhar com seus amigos e fazer você entender que isso é só um começo, é um processo. Você não vai, assim como você não vira pedreiro em 6 meses, você também não vai virar um exímio mestre de obras, um mestre pleno em 10 anos. Cada projeto vai apresentar as suas dificuldades, os seus desafios, cada leitura de projeto, cada situação é uma situação. Precisa ter medo? Não. Você precisa primeiro acreditar que é possível, que você é capaz e que você pode fazer a leitura, tá? David, preciso saber ler? Infelizmente, sim. Mesmo que você saiba olhar os desenhos e entender,
referências ali no projeto que precisam ser lidas. Então, infelizmente, se você não sabe ler, você não vai conseguir fazer a compreensão, não vai conseguir ter a compreensão do projeto. David, a minha leitura é pouca. Ok, você consegue. Eu vou repetir um negócio que eu digo aqui. Você não vai virar um mestre de obra sentado em casa na frente da TV. Então, essas coisas são coisas. Eu tenho dúvida a respeito de projeto de locação. Então, eu vou estudar como é que faz a locação. Eu tenho dúvida a respeito das cotas de níveis num projeto de formas. Num projeto de nível tal. Então, eu vou estudar aquele projeto até que eu sane as minhas dúvidas. Eu não entendi, eu vou ligar para o projetista. Não é porque eu tenho 20 anos de mestre de obra, 35 anos de construção civil, que eu também não tenho dúvidas, que às vezes eu também não sei executar. A diferença, eu não tenho vergonha de perguntar aquilo que eu não sei, ao contrário, eu quero aprender aquilo que eu não sei. Então eu vou ligar para um mestre de obra e falar, olha, eu estou com uma situação aqui, o que tu acha? Eu vou ligar para um engenheiro, existem vários engenheiros que eu confio que são excelentes engenheiros, que eu vou dizer, cara, tem uma situação assim, assim, o que tu acha? O que eu devia fazer? Então eu vou ter, assim como você tem a opinião de vários médicos a respeito de uma patologia, na construção civil também é parecido, eu vou consultar o meu estrutural, o meu projetista, o meu engenheiro, o mestre de confiança, para a gente entender o que a gente pode fazer naquela situação, tá bom? Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço.